E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel Casas, VP de IGIP da ESEC Campo Grande. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre gestão por resultado. Então, gestão por resultado é uma forma de administrar um negócio que visa priorizar os resultados em todas as ações de todos os profissionais, membros, que nele atuam, objetivando a elevação do desempenho organizacional. Então, se a gente pega essa teoria do que é gestão por resultado, toda vez me vem muito à cabeça a questão do LGM. Por quê? A gente tem um modelo de desenvolvimento organizacional para atingir os nossos objetivos, então a gente tem um LGM aí pauteado dentro desses 4 tópicos que vocês podem ver, que vocês já conhecem. Enfim, e ele é focado em atingir o resultado. E a gestão por resultado, ela tem o objetivo de ter resultado de todas essas ações, sabe? Então a gente tem isso muito, muito claro. E vocês vão perceber que esses 4 pontos do LGM vão ser fáceis de identificar quando a gente conversa sobre gestão por resultado. Mas tem um que vai ter muito mais clareza, que é a questão do Solution Oriented. Então, vocês vão ver que a orientação para a solução vem muito dessa questão de gestão por resultado, sabe? De priorizar o resultado em todas essas ações, para entender o que deu certo, o que deu errado. E aí vocês vão poder entender um pouco mais. Então, as características dele, da gestão por resultados, são que os resultados são a referência-chave para todo o processo da sua gestão. E um outro ponto muito importante que a gente pode ver muito na ESEC é que todos são todos são responsáveis pelos resultados objetivos e não obtidos. Então, o time, sabe? Então, por que não está dando certo? Então, por que está dando certo? É questão de o time inteiro, sabe? Todo mundo é responsável por aquilo. E se seu time não está trabalhando dessa forma, a gente tem que garantir que esteja. E não trabalhar só como sales, só como match, como delivery. A gente tem que trabalhar como IGIP. Todos são responsáveis pelo aquilo que acontece. Bom, todas as unidades de negócio devem ser integradas e caminharem juntas para o mesmo resultado, cada uma contribuindo com as suas atribuições. Então a gente sabe que se sales não der open, match não tem vaga para casar, delivery não vai ter quem cuidar de experiência aí. Então esse é o ponto de integração, como se fosse uma cadeia. Então, bem daquilo de todo mundo se sentir responsável, sabe? Porque, poxa, se eu não tenho vaga para casar, eu sou lá de match, que eu tenho que entender, tem alguma coisa errada, sabe? Junto com o meu time, o que eu posso contribuir para aquilo? Se o nosso foco agora é abrir vaga, sabe? O que eu vou fazer para ajudar naquilo? Eu, como matching, sim, eu posso ajudar, sabe? Eu posso descer, as características das melhores vagas que eles abriram, pontuar, olha, essa daqui tava legal na JD, essa daqui foi fácil de casar, então, passar inputs, então tem que ter essa integração. Delivery também está em contato com as empresas, fazendo account, então eles conseguem passar bastante dicas para a gente também. Então dá para a gente agir de forma integrada e caminhar junto para os mesmos resultados. Bom, outro ponto é a ênfase não está nos processos e procedimentos e sim nos resultados. Esse é um ponto assim, de atenção que a gente trabalha muitas vezes com mindsets de sim, a gente tem que seguir isso certinho. Mas não, a gente tem sim processos e procedimentos definidos, a gente sim tem que cumprir eles. Eles estão ali porque eles deram certo, sabe? Porque eles dão certo. Porém, a gente também não pode estar fechado a nível dessas estratégias de como atingir, sabe? Se tu tá vendo que seu time, por exemplo, de vendas não está tendo uma conversão boa de ligação para reunião ou reunião para open. Por quê? Talvez sua segmentação não tá certa, sabe? Então o que você vai fazer para ter os melhores resultados, sabe? Sim, você tem que continuar fazendo segmentação, você tem ali o seu processo de procedimento. Porém, como que você vai trabalhar ali dentro dessa segmentação mais focada, mais efetiva, para ter um resultado melhor, sabe? Então a gente tem que ter essa questão, entender, por exemplo, a empresa está demorando para responder match, sabe? O que a gente vai fazer? Então vamos marcar reunião já a partir da hora que deu o open, a gente combina que daqui 10 dias a gente vai fazer uma reunião presencial com a empresa para apresentar os candidatos. Enfim, vocês têm essa oportunidade. Só lembrando sempre que a diferença de inovação e Paranauê é que inovação dá certo. Então a gente não pode ficar viajando, não pode passar por cima de direcionamento, tem que conversar com o VP, tem que conversar com o resto do time, sabe, para entender o que pode dar certo ou não. Bom, outro ponto é que a gente tem 5 etapas para gestão por resultado. A primeira é a revisão dos objetivos organizacionais. Então, todos os gestores, os PMs devem ter uma visão clara dos objetivos macros, conhecer o planejamento estratégico e as ambições do time, sabe? O segundo ponto é a definição dos objetivos dos colaboradores, dos membros. Então, os gestores e seus liderados devem se reunir para firmar acordos sobre os objetivos, os resultados esperados com o seu trabalho
E eles também estabelecem um prazo para apresentação destes resultados e avaliação do desempenho. Então essa questão de DDL para as jobs, ter aquela reunião de tracking para ver como que está indo, é muito importante, que aí já puxa o terceiro ponto de monitoramento do processo. Então de tempos em tempos, antes da finalização do prazo acordado, gestores e liderados se reúnem para verificar se o objetivo está sendo alcançado ou não. Então a gente tem que ter essas reuniões já pontuadas, para isso eu recomendo que vocês assistam o vídeo de rotina de time, para entender melhor como que vai puxar essa questão de rotina, para garantir esse monitoramento. O quarto ponto é a avaliação de desempenho. Então no final do período que foi estipulado, né, a gente pode fazer uma análise do desempenho dos membros, sabe? Tipo, visto como, se ele atingiu os objetivos ou não, por quê, o que deu certo, o que deu errado. E se no último ponto, né, de recompensa, que na última etapa do ciclo, se os membros recebem recompensas pelos resultados obtidos. E aí é hora de descer dentro dessa avaliação, voltando ao ponto 4, tipo, a questão do feedback. E no 5, tipo, reward recognitions fazendo acontecer. Quando a gente pega essa questão de vantagens de usar uma gestão por resultado, a gente tem um time muito motivado. Então a motivação dos colaboradores, dos membros, enfim, tipo, interação front office, back office também acaba entrando por aqui. E por quê? Porque eles se veem tipo, como parte de um todo do processo, tanto na parte de definição de objetivos como na parte da entrega. Eles reconhecem o valor do seu trabalho e se engajam muito mais. Na parte de melhoria da comunicação e coordenação, sabe? Tipo, então, como que a gente está coordenando aquele projeto, gerindo aquilo, o time e tudo mais. Tem uma aproximação natural, sabe? Tipo, dos líderes e seus liderados, eles estão muito mais engajados, compraram aquele planejamento, aquela meta. E tem uma troca de informação, então, mais constante quando você tem definido lá aquela reunião de monitoramento e tudo mais. Quando tu trabalha a fase da avaliação, tem muito mais feedback, muito mais colaboração, então isso ajuda muito na melhoria da comunicação e da gestão do time, é o que garante uma harmonia organizacional muito maior. Bom, mais clareza de objetivos, então tipo, os membros tendem a ter um compromisso muito maior com os objetivos que estabeleceram para eles mesmos, para si próprios, do que se forem impostos ou simplesmente delegados. E além disso, tem uma clareza de essa clareza de objetivos contribui com uma sensação de pertencimento, sabe? Tipo, de consequentemente puxar uma autoestima desses membros. E a última parte é a melhoria da produtividade. Então, os membros mais engajados, com mais informação, com melhor gestão, sabe? Tipo, com um líder melhor, com maior proximidade e com objetivos mais claros, produzem muito mais e muito melhor. Então, tipo, é muito claro essa questão de gestão de resultado quando a gente fala sobre um OC, sabe? Por que o OC atinge tanto? Cara, os objetivos eles são claros, eles têm mensuráveis de sucesso, indicadores de desempenho. DDL, sabe, deles é claro, então eles sabem até quando eles têm que entregar aquilo, porque não pode atrasar. Isso daí é muito de senso de urgência, que vocês têm que puxar muito do time de vocês. Isso eu acho que é muito importante. Recursos e resultados do passado são estudados, então eles analisam os recursos que eles têm atualmente, eles estudam o que foi feito anteriormente para ver da onde eles vão partir, para não ter que inventar a roda toda vez. Bom, as atividades, o que vão fazer são claras, então eles têm um cronograma, tem detalhado o que vai ser feito para atingir aqueles objetivos. As responsabilidades e job description são claras, então cada um sabe o que tem que fazer, mas também ajuda ao próximo. Isso é vida de OC, né? Ferramentas de tracking são efetivas, então aquele acompanhamento, aquele monitoramento que a gente conversou antes é feito de uma forma muito mais efetiva, porque não tem tempo para deixar passar alguma job. E eles têm um plano de crise determinado, então eles sabem tipo, qual que é o nosso plano B para quase todos os pontos, para as atividades críticas que tem dentro de OC. Então esse é um bom exemplo, sabe, por que nós como os PMs assim, não trabalhamos na mesma didática de gestão por resultado igual o OC trabalha. Então esse é um ponto de reflexão que também eu queria trazer para vocês. E aí, para ajudar nessa questão de gestão por resultado, tem algumas ferramentas, como o Backwards Planning. Então, como que funciona o Backwards Planning? Então, a gente sabe, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de Sales, que a gente tem 10 Opens para garantir. E a gente sabe que a taxa de conversão é que para cada 5 reuniões a gente vai ter um Open. Então, 10 Opens, 50 reuniões. Eu sei que 6 ligações para marcar uma reunião. Ou seja, 50 reuniões, eu tenho 300 ligações. Beleza. E agora pensando no meu RH, quantos membros eu tenho? 3. Então, 300 ligações dividido por 3, porque eu como PM sou estratégico, sou ali tático, estou ajudando, vou descer para o operacional de vez em quando, para estar ajudando, vou estar perto deles, porém, a responsabilidade dessas ligações é do seu time.
Então, 300 dividido por 3 são 100 ligações por membro. Ah, tá. Então a gente tem 100 ligações por membro. Aí como que vai funcionar isso daí? Quantas semanas faltam até o final do pico de sales? 5 semanas. Então, 100 ligações dividido por 5 semanas são 20 ligações por semana por membro. Olha aí, melzinho na chupeta. Muito, muito fácil. Então, a gente tem que engajar o membro com essa meta e mostrar, olha, a gente tem 5 semanas para dar todos os nossos resultados, a gente tem 100 ligações para fazer cada um, a gente tem que bater essas 20 ligações por semana, né? Então a gente tem que engajar e fazer com que eles comprem isso daí, sabe? Tipo, mostrar esse resultado que eles têm que entregar. E aí, um ponto só de atenção desse caso é que ligação não dá open, e sim reunião. Então, tipo, engajar eles muito mais com a meta que vai ser eficaz. Então, gestão por resultado. Se a gente quer resultado, o resultado sai de onde? De reunião, não de ligação. Então, mesmo que eles tenham essas 20 ligações por semana, engajar muito mais com o número de ligações que eles têm que fazer. Então, se são 50 reuniões, eles têm 5 semanas, 10 reuniões por membro. Você tem 3 membros, então em torno de 3 reuniões aí, 3 a 4 reuniões por semana por membro. Beleza? Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de mensuráveis de sucesso. Então a gente tem Open, Match, Realize, a conversão de Open para Match, de Match para Realize, essa taxa, conversão de ligação para reunião, reunião para Open, evento para Open. Aí já entrando em Match, a gente tem o número de EPs selecionados, de entrevistas, a conversão de aplicantes para abordados, então o pessoal que se aplica no Exit ou pelo Pod, como que a gente está abordando eles, número de cooperações, conversão de reunião de accounting para reopen, e alguns KPIs, então os indicadores de desempenho. Para sales a gente tem o número de empresas prospectadas, número de ligações, reuniões, empresas avaliando a proposta, Open, conversão de ligação para reunião, conversão de reunião para Open. Match a gente tem número de aplicantes, aplicantes abordados, entrevistas feitas, EPs apresentados para a empresa, TNs matched, tempo de matching, conversão de aplicantes em entrevista, conversão de entrevista em EPs selecionados, conversão de EPs selecionados em EPs matched, conversão de CLs contactados e CLs cooperados. Dentro de delivery a gente tem número de reopen, número de account expansion, que aí fica, às vezes o PM delivery trabalha muito com o VP dentro dessa parte, porcentagem do NPS, número de reuniões de account. Então são alguns exemplos que vocês poderiam estar utilizando e trabalhando, que devem ter e seu time inteiro deve conhecer e trabalhar para esse resultado. E aí só um momento de reflexão final, que gerenciamento é substituir músculo por pensamento, folclore e superstição por conhecimento, e a força por cooperação. Então aqui pontos chaves, a gente tem que pensar muito, refletir do que vai fazer esses resultados, como a gente vai tirar eles, qual o nosso, buscar conhecimento para fazer que isso aconteça, e fazer muita cooperação, para a gente não ter que ficar gastando força, ralando aí, gastando o nosso físico e acreditando em qualquer coisa que possam te dizer, que falam que é isso que você tem que fazer, e seguir mindsets do pessoal. Então, bora lá, galera, vamos tirar muito resultado aí. E a rede é incrível, está super capacitada, já estamos quebrando vários mindsets agora. Então, qualquer dúvida pode estar falando com a gente, o time de NST está à disposição. E qualquer coisa podem falar comigo, então.